a voz dos profetas ecoava uma promessa. Deus viria a habitar entre os homens. Miqueias revelou que ele nasceria em Belém, uma vila pequena demais para reinar, mas grande o suficiente para receber o Rei dos Reis. E entre os campos de Belém e as estrelas do céu, a promessa se fez carne. Maria, uma jovem virgem escolhida por Deus, recebe a visita do anjo Gabriel. Ela seria a mãe do Messias, concebido pelo Espírito Santo. José, seu noivo, mesmo assustado com a notícia, aceita o plano divino. Pomba. E uma voz ecoou do alto: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Ali, não foi apenas um banho. Foi uma coroação espiritual. Foi Deus dizendo ao mundo: "Esse é o meu filho, sigam-no." Logo após o batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar por 40 dias. Ele é tentado pelo diabo, mas resiste com autoridade e fidelidade. Logo após o batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar por 40 dias. Ele é tentado pelo diabo, mas resiste com autoridade e fidelidade. Jesus venceu cada tentação com a palavra. Ele não usou força bruta nem milagres. Usou fé, obediência e verdade. A partir daí, ele começa a pregar. Ele reúne discípulos comuns e os transforma em apóstolos. Jesus realiza milagres impressionantes. Cura os cegos, os paralíticos, os leprosos. Caminha sobre as águas. Alimenta multidões com poucos pães e peixes. Jesus realiza milagres impressionantes. Cura os cegos, os paralíticos, os leprosos. Caminha sobre as águas. Alimenta multidões com poucos pães e peixes. Mas seu maior milagre é o amor com que trata os rejeitados. Mulheres, estrangeiros, pecadores. Ele ensina com parábolas profundas sobre perdão, humildade e o reino dos céus. Ele não discursava como os religiosos da época. Ele contava histórias. Usava comparações com coisas simples: sementes, ovelhas, peixes, casas, moedas perdidas. Ele não discursava como os religiosos da época. Ele contava histórias. Usava comparações com coisas simples: sementes, ovelhas, peixes, casas, moedas perdidas. E ele sabia moldar suas palavras conforme o ouvinte. Com doutores da lei, falava com profundidade. Com camponeses, usava linguagem do campo. Era também um mestre da escuta. Antes de curar ou ensinar, ele olhava nos olhos, ouvia, entendia. Ele valorizava os pequenos gestos. Disse que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Lavou os pés dos discípulos, um ato que nem um escravo faria voluntariamente. Certa vez ele estava dormindo no barco quando uma tempestade violenta aconteceu. Ele simplesmente se levantou e disse: "Acalme-se, aquiete-se." E o mar obedeceu. Seus discípulos ficaram espantados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus nunca escreveu uma única linha de um livro, mas suas palavras geraram a maior quantidade de textos, estudos e reflexões da história. Ele falava de forma tão simples que até crianças compreendiam, tão profunda que até hoje estudiosos investigam cada palavra. Esse destaque entre os demais começa a incomodar os poderosos. Os fariseus e líderes religiosos o veem como ameaça. Mesmo assim, montado em um jumentinho, Jesus entra em Jerusalém, sendo aclamado como rei pelo povo com ramos de palmeira.